possível, né? O cara ressuscitou dos mortos aí, ó. Zé Disseu, não aguentamos o tranco da direita como nós estamos. E é uma verdade. Eu já venho pensando que o governo do Lula tá fraco, todo mundo tá vendo, não precisa ser nenhum expertise para poder dizer isso, né? A gente vê o caos que está instaurado, ele não consegue fazer nada, não existe projeto, não existe programa. A gente tem o Haddad completamente incompetente para fazer o que ele está fazendo, para estar na posição que ele está, em posição de muito mais importância do que, infelizmente, politicamente falando, eles tratam, né? Os políticos tratam essa posição do governo, que o ministro do Haddad, que o Haddad está no ministério mais importante do governo, afinal de contas, sem dinheiro você não faz nada. Bom, vamos ver o que ele falou aqui. Ex-ministro-chefe da Casa Civil do Brasil e ex-presidente do PT. Esse camarada aqui foi condenado pelo mensalão, né? Ao contrário do Lula, ele não se safou. E o Lula nem quer saber dele também. Queimou mais um, né? A história dos caras é essa. E aí, ele também estava envolvido com questão de CPI do bingo, lá do Rio de Janeiro e tal, que acabou não sendo instaurada por pressão do PT mesmo. Vamos ver. Disseu prevê que a direita dará um tranco na legenda e é preciso mudar se quiser aguentá-lo. Eu sou da opinião que nós precisamos nos debruçar sobre o problema do partido. O problema do partido é muito mais grave do que isso, né? Porque quanto mais passa o tempo, você vê esses problemas com o Dino, você vê esses problemas que passaram já, mas que o povo não esqueceu, Mensalão, Petrolão, Lava Jato e tudo mais, que por mais que muita gente, a mídia grande queira dizer que acabou, que é mentira, que não aconteceu e tal, a gente sabe o que aconteceu e está na memória do povo, né? Isso é muito importante. E eles também sofreram o impeachment da Dilma, justo, por causa de pura incompetência dela, estava destruindo o país, economicamente falando, e quando a economia é destruída, todo o resto vai junto, né? Vamos ver as considerações dele aqui. Está em ambiente agora político, essa negociação com Arthur Lira, tudo, mas nós sabemos que essa não é a realidade. O que é verdade, né? Vai dar uns trancos e tal, conhecemos ela. Se formos derrotados em 2024, só que tem um adendo que eu gostaria de fazer aqui. A direita que o Zé Disseu conhece é do PSDB, aquela direita meio conivente. Vamos ver o que, a gente ganha com isso e talvez a gente não faça oposição, sabe? E é muito enviesada pela opinião pública. Por isso é importante todos nós, eu, você, a gente compartilhar nossa opinião na internet, a gente correr atrás dos nossos políticos para eles resolverem nossos problemas. Muitos deles são influenciados pela nossa opinião, que não está errado, né? Mas não devia ser só por isso. Se formos derrotados em 24, eles vão tomar mais um naco do governo, porque já existe um governo de coabitação no Brasil. Abre aspas, né, sobre coabitação. É, por exemplo, na França ou nos países parlamentaristas, que o Brasil não é um parlamento, né? É quando o presidente da República é de esquerda, mas o parlamento é de direita e nomeia um primeiro-ministro de direita. No caso do Brasil, não existe primeiro-ministro. Por isso que a gente não é um parlamento. Não só por isso, né, mas é uma das características do parlamento. De acordo com o Zé Disseu, o Brasil está vivendo, entre aspas, numa situação de coabitação, porque além do poder real da maioria do parlamento de direita, tem as emendas impositivas. Isso é uma vitória que os bolsonaristas conseguiram. Boa parte da direita conservadora, eu chamo assim, né, conseguiu bastante voto na última eleição, né? Deputado federal, o pessoal todo encheu as casas, só que falhou, né, em eleger o governante. Então podia ter um pouco mais de coesão no governo, tendo boa parte do parlamento a favor. O problema é que está ao contrário, né? E a população hoje, não que ela seja de direita necessariamente, mas ela é mais conservadora. Ela quer que as coisas sejam resolvidas, ao contrário de ficar essa embananação que está por aí, né? Entre aspas, ele continua. Então, a complexidade do momento que nós estamos vivendo exigiria do partido uma reflexão, um debate para tomar medidas para fazer um planejamento para os próximos 4 ou 8 anos, pensar o futuro, pensar a realidade que nós estamos vivendo nesse momento. Isso daqui que ele está falando não é nenhum mistério, não é nenhuma. Nossa, só eles estão pensando nisso, sabe? Ou os outros também fizeram isso. Eu duvido muito, até porque acontece deles terem muito poder em um cenário, por exemplo, o cenário federal, mas aí no cenário, na esfera estadual, acaba perdendo força, né? Todos os partidos eles não têm muita coesão, então você vê uma diluição muito grande dos ideais
por trás da motivação dos políticos, desde a esfera municipal até a esfera federal, né? Na esfera federal você vê um pouco mais de coesão, até porque são pessoas que são mais públicas, né? Aparecem com mais frequência, então a população, de uma forma geral, acaba se atraindo mais por eles, né? Então eles se preocupam mais em votar de forma correta nesses caras do que naqueles que são do município ou do governo, né? E não acredito que haja uma contradição nessa forma de pensar. Eu só vejo que não tem muita utilidade quando você só tem ah, controle de uma determinada casa, sabe? Você precisa ter um pouco mais de influência nas outras casas também, não só para você aprovar os seus projetos, mas para você ter pessoas que discutam projetos que têm o seu viés, o seu ideal, sabe? Então, o planejamento é importante para qualquer partido, né? E eu acho que partido é um problema, mas eu não vou entrar nesse mérito. É, e todo mundo tem que fazer, né? Tem medo da militância, do debate, da discussão, da mobilização da militância? Bom, mobilização da militância a gente sabe que os partidos de esquerda continuam fazendo. O problema é que é só isso, sabe? A discussão, na verdade, ela nunca tem, ela é sempre enviesada por nomes pejorativos, né? Mesmo que a pessoa não seja aqueles adjetivos. Os debates, a gente sabe qual é o nível dos debates. A gente vê o Guilherme Boulos lá em São Paulo, agora tentando ser prefeito de São Paulo, né? Pré-candidato a prefeito de São Paulo. Que não seja. E ele é totalmente incompetente para um debate inteligente. E militância é a única coisa que é feita pela esquerda já há muito tempo, né? Além da criação de máquina dentro das escolas, né? O Zé Disseu fala que ex-ministro, pro Zé Disseu, né? O PT atualmente é um partido de maior apoio popular, de melhor imagem, mas não é nem 10% o que ele deveria ser. Eu já discordo, eu já acho que não é um partido tão popular assim e não de tão boa imagem assim pelos acontecimentos dos últimos anos, né? Quando você vê a polarização tão meio a meio, né? Quando você tem uma eleição presidencial, que é a mais importante da nossa república, você enxerga esse tipo de detalhe, né? Não é um partido de apoio, maior apoio popular ou de melhor imagem, né? Se fosse tão bom assim, era mais unânime para se vencer uma eleição tão importante, ou até mesmo nos estados, né? Que dá um pouco mais de noção do que a população de fato pensa. E você vê a representação do partido, por exemplo, no caso do PT, a representação dele não é tão grande assim em governadores, por exemplo, né? Ele continua, mas não é, abre aspas, nem 10% que deveria ser, então nós temos um problema sério, PT e na esquerda. Isso é verdade. Existe uma diluição de centralização do PT, né? Eu citei o Guilherme Boulos ali em cima, porque você vê o PSOL, você vê o PCdoB com essa questão de pró-Hamas, eles são pró-terrorismo, né? Que de acordo com a lei brasileira eles deveriam ser presos, mas não vou entrar nesse mérito porque não é a questão da conversa aqui. E a gente tem outros partidos de esquerda que têm maior representatividade. A gente sabe que a representatividade da esquerda, por fim, acaba caindo no colo do centro, né? MDB no caso, PSD, se eu não me engano, que apesar do pessoal se considerar uma coisa, eles são outras, né? Na descrição do partido eles são diferentes, até na forma de agir, das decisões que eles tomam. E acredito que o PT está fragmentado, é o partido de esquerda mais relevante, né? Tem sido assim por muitos anos, até porque o PT ele tem essa mentalidade comunista de apertamento, principalmente daqueles que estão do seu lado, para eles serem o único representante daquele ideal. Então eles teriam o poder máximo de um dos viés, né? Uma das formas de você vencer a maioridade dentro de um parlamento é assim, vocês focando os outros partidos no mesmo viés de ideais. Então, a gente pode considerar que o PT, por ter esse tipo de conduta, é uma esquerda extremista. Não só por isso, né, mas por outros fatores. E dentro dessa questão, você tem um único representante que é o Lula, que a gente vê nas declarações dele, ele demonstra sinais de incapacidade, né, ou eu diria assim, sinais de Joe Biden. Ele está bem fora da sua capacidade, das suas faculdades mentais, a capacidade de poder conversar, dialogar e falar em público, né? E até também porque tem essa questão hoje da gente ter mais acesso à informação do que em 2002 e 2006. Então a gente sabe muito bem do que a gente
A gente sabe o que a gente está vendo, a gente sabe o que está fazendo, e muita gente já pegou um certo, entre aspas, ranço dele, né? Vê ele declarando certas coisas e é isso. Ele disse ainda que o Partido dos Trabalhadores perdeu este ano, porque nós devíamos, em primeiro lugar, se é que nós constituímos uma frente Brasil Popular, uma federação e uma frente ampla, nós deveríamos ter dado visão para elas, visibilidade, presença na sociedade, presença com proposta, com programas. Isso é uma verdade também. Não existe proposta, não existe programa, tudo é taxar, vamos tirar dinheiro do povo, não vamos diminuir o gasto e é aquela coisa, né? E o Disseu prosseguiu. Segundo, o nosso papel era mobilizar para apoiar o governo. O Lula não falou contra o juro, o Lula não falou contra a desigualdade, o Lula não falou que os ricos tinham que pagar impostos. Nós fizemos um movimento nacional sobre isso. Quando a direita nos derrotou na questão ambiental do Ministério, na questão temporal, nós mobilizamos a sociedade porque a direita liberal democrática é a favor da pauta ambiental e é contra o marco temporal. Então, assim, isso que ele está falando é um pouco óbvio, né? Mas não tem muito sobre mobilizar a sociedade, justamente pelo que ele tinha afirmado aqui, que essa aqui é uma inverdade, né? Se fosse verdade, essa parte de baixo teria acontecido, não teria esses tipos de questionamentos, né? Então é uma coisa que a própria fala dele já aponta. Conforme o petista, a sigla não se mobilizou, e o outro papel nosso de partido é constituir, desenvolver e fazer o partido crescer. Veja, a própria afirmação dele corrobora com o que eu tinha falado sobre o PT sufocar principalmente os partidos de esquerda para ter o poder unitário dentro de uma ala, né, no caso da esquerda. Então ele fala assim, isso aqui, e é muito claro, né, o propósito do partido. O partido crescer, fazer o partido crescer, não é sobre o Brasil. Tá? Nós adiamos encontro e vamos fazer encontro em 2025. Em sua avaliação disse, o PT precisa olhar o médio prazo. Veja, nenhum tipo de política pública tem que ser vista em médio prazo. Tá? E a gente está falando de política de um partido, e principalmente um partido que se diz envolvido com a ala da população mais necessitada, mais pobre, do trabalhador, etc. Né? E você nunca olha para médio prazo, principalmente porque o Brasil está numa situação que não se resolve em 2 mandatos seguidos, né? Vai se resolver em 20 anos. Ele continua, se nós temos uma perspectiva de 12 anos, nós temos que mudar a correlação de forças e mudar o nosso partido. A não ser que a gente queira governar porque está bom como estamos governando. Nós sabemos que não está. Isso não quer dizer que o nosso governo não produziu grandes avanços. Não foi uma vitória extraordinária derrotar o bolsonarismo. O Lula voltar a ser presidente. Aqui eu não vejo vitória nenhuma. Né? Bolsonaro é um efeito. E veja, o próprio Lula e o PT, por causa principalmente da Lava Jato e dos últimos problemas que eles apresentaram, né, com o passar de muitos anos e muitos escândalos cometidos pelo PT no governo, isso daqui aconteceu. Né? Essa coisa aconteceu, essa bizarrice aconteceu. Por quê? Porque começa a criar-se uma necessidade de você ter pessoas que têm um discurso, e se for um discurso populista, do momento, vai funcionar. E foi por isso que ele foi eleito. Esse cara aqui não tem poder, ele não tem capacidade, o carisma dele não atinge toda a população, né? Ele tem determinadas falas impopulares e como governante ele é péssimo, né? A gente sabe que para ele era mais fácil ele tinha os ministros, ele deixava na mão dos ministros e eles resolviam. No caso do STF, vocês resolvem aí, ele não faz nada, né? Então isso é um problema, porque ele está à frente, ele precisa ser um líder, ele não pode ser um governante simplesmente. E isso aqui para mim não é uma vitória, né? Não é uma derrota também, isso daqui é insignificante na verdade, porque o, o, o impacto disso aqui já está criado, né? Já se tornou permanente e isso é culpa do próprio PT e do próprio Lula pela conivência, para dizer o mínimo, né? Em relação aos escândalos que houveram de corrupção. Né? O povo não gosta de ser roubado e tem muito deputado ainda que quer legalizar o roubo, né? É um absurdo. Bom, para eles, os filiados ao PT têm condições de construir um partido à altura do desafio que terão à frente, pensando que não querem apenas um reformismo classificado como importante para ele, mas também mudar o Brasil. Bom, vamos lá. Nessa parte aqui a gente tem muito o que dizer, né? Desafio à altura e tudo mais. A gente sabe que o desafio deles é gigantesco, porque o Lula não tem demonstrado condições, e a esquerda só tem um nome, o Lula. Né? O Haddad, a gente sabe que ele é totalmente incompetente para se tornar até prefeito de uma cidade. Então,
com certeza ele não vai ser a cabeça do partido no sentido do que diz respeito à representatividade frente ao povo. Então a esquerda está sofrendo com esse problema, até o problema que o próprio PT criou, desse focamento da esquerda. Então só existe um grande líder, aquele grande líder é o Lula, aquela grande imagem, que já está perdendo popularidade no seu primeiro ano desse mandato atual. Vamos lá. Segundo José Disseu, o governo Lula tem problemas de governabilidade, de organização, de avaliação de cada ministério. Isso aqui é um fato, mas também, né, o ministério nunca foi um fator de avaliação no governo do PT, ele sempre foi uma moeda de troca. Então, os ministérios são criados para que você ganhe poder dentro da Casa Civil. Casa Civil que eu digo Congresso e tudo mais, para você fazer trocas com os partidos dentro do entre os deputados federais, entre os senadores, para que consiga os votos, né, aprovar os projetos. E o propósito do ministério nunca foi esse, né? Até porque esse é um problema que não se resolve ao longo prazo. Depois de determinado tempo, você não vai ter como criar mais ministérios, né? Tanto é que existem ministérios que são de redundância, né? Você tem direitos humanos, você tem contra o racismo, por exemplo, é, Ministério da Mulher, esses três são a mesma coisa. Eles englobam o mesmo assunto, né? Que são direitos humanos. Ainda mais perante a Constituição, que todos deveriam ser iguais, né? Perante a Constituição todos são iguais, mas o pessoal aí faz tudo como se fosse todo mundo diferente. Ele defendeu que seja feita uma avaliação do primeiro ano do mandato. Aonde se discute isso? Ou não é para se discutir? Bom, isso aqui provavelmente é porque ele não está envolvido, e nem tem que estar envolvido mesmo, ele não faz parte do governo de nenhuma forma, e ele já não tem mais muita representatividade. Ele pode ter representatividade dentro do PT, porque ele ainda é coligado ao PT, mesmo sendo um criminoso condenado, o partido não tem vergonha de ter uma pessoa como ele coligado, o que demonstra um pouco de falta de caráter desse pessoal. Porque às vezes eu fico com essa sensação, porque você começa a discutir um pouco, você fica inconveniente, indesejado. Isso não quer dizer que eu seja pessimista, porque eu sou muito otimista com relação ao PT ao Brasil. Na verdade, isso aqui é opinião própria, né? Otimismo em relação ao Brasil, o cara tem que ser otimista mesmo, né? É, e tem que discutir também, né? Aí você vê o que eu quero dizer. Como ele é contrário a determinadas ideias e coisas que estão acontecendo no governo atualmente. Lembrando, né? O Zé Disseu é daquela ala mais extremista do PT mesmo, Partido dos Trabalhadores de Verdade, apesar de ser, né, subiu o poder para roubar. O petista afirmou que se o partido quer constituir, como este deseja, uma alternativa à mudança estrutural do Brasil, precisa se pensar em médio prazo e por isso ele, disse, tem falado em 12 anos. Conforme ex-ministro, a sigla não fará nesses 4 anos do terceiro governo Lula mudanças estruturais no país, devido à correlação de forças. Acredito que por causa disso e por causa da incapacidade, da não demonstração de vontade do governo atual ou até mesmo projetos práticos para se instaurar, né? Você vê o próprio Haddad está perdido e o resto está tudo mais perdido ainda. Você vê o Dino causando muito mais problema do que solução, que aliás eu acho que ele foi queimado pelo Lula em relação ao STF e tudo mais. Bom, na verdade nós retomamos programas nossos, conseguimos aquela PEC da transição e estamos num governo que é inacreditável. Se nós falássemos um ano atrás que o PP e o PL são base do nosso governo, constitui o governo conosco. Então nós estamos num governo de esquerda que não participa só a direita civilizada. A centro-direita participa a direita e o PP e o PL são a direita. E isso aqui, o PP e o PL, a gente sabe que não é direita, né? Eles são direito conservador, nem chamo de extremista, porque realmente não são mesmo. Mas boa parte deles também não fazem nada e são facilmente convencidos, né, a votar a favor da base do governo. Então até que a gente tem visto vários projetos terem passado por conta disso, né, dessa conivência deles de simplesmente irem junto com a onda. Bom, eu queria trazer um pouco essa matéria aqui do SBT News para poder falar um pouco sobre o Zé Dirceu que estava sumido, mas ele é uma figura que ainda tem voz e importância dentro do PT e é interessante de trazer isso aqui porque ele é um ex-condenado, né, por todas as coisas que ele fez, mesmo assim a palavra dele ainda tem significado, né, que é curioso, no mínimo curioso. Por isso que a gente tem que tirar esse pessoal do governo, até que eles façam a reforma dentro do próprio partido e resolvam os problemas deles, né. Bom, é isso que eu queria trazer para o vídeo de hoje. Já sabe, né? Se curte política, se inscreve aí, curte, compartilha o vídeo também, me ajuda a crescer e vamos levar para mais gente aí. Até mais, falou, valeu!